Uma sociedade com 4 habitantes deve decidir quanto adquirir do bem público G, cujo custo é dado por custo de G é igual a 2G. Cada um deles tem uma função utilidade definida por utilidade I de x e dado G é igual a I vezes o ln de G mais xi, onde I vai de 1 até 4, sendo xi a quantidade que cada um consome do bem privado, cujo preço é unitário. Cada indivíduo possui renda igual a 5 unidades monetárias. Calcule a quantidade ótima de G e o quanto cada um dos habitantes consome do bem privado. Beleza, para a gente resolver essa questão, a primeira coisa que a gente tem que fazer é achar a taxa marginal de substituição. A taxa marginal de substituição de quê? Taxa marginal de substituição da função utilidade em relação ao custo vai ser a derivada da utilidade em relação a G, ou seja, a utilidade dos habitantes em relação ao bem público sobre a utilidade dos habitantes em relação ao consumo individual, ao X. Beleza? Então a gente vai pegar a utilidade, que aqui é um ln de G mais xi, e derivar primeiro em relação a G, depois em relação a X, e assim a gente vai achar a nossa taxa marginal de substituição. Derivando em relação a G, o I é uma constante, então eu repito, a derivada do ln de G é 1 sobre G, mais a derivada de xi, como eu estou derivando em relação a G, o meu x é uma constante, como ele não está multiplicando ninguém, não está multiplicando uma variável, a derivada de constante é zero. Sobre a minha derivada da utilidade em relação ao xi. Esse ln de G é uma constante, porque eu estou derivando em relação a x, então a sua derivada é zero, e a derivada de xi é 1. Então a taxa marginal de substituição vai ser I vezes 1 sobre G, inclusive deixa eu melhorar isso daqui, I vezes 1 sobre G sobre 1, que é igual a 1 sobre G. Beleza, achei a minha taxa marginal de substituição. Agora, para mim achar a provisão ótima do meu bem público, eu preciso fazer a taxa marginal de substituição e igualar ela ao meu consumo, aliás, ao meu custo marginal. Só que são 4 habitantes, então eu tenho que fazer o somatório da minha taxa marginal de substituição de I e igualar o meu custo marginal. O meu custo é dado por 2G e a derivada de 2G é 2. E eu preciso fazer o somatório das minhas taxas marginais de substituição. Então vamos lá, taxa marginal de substituição. Ah, lembrando que isso daqui é um I, viu? É igual a 1 sobre G. I sobre G, aliás. Então a taxa marginal de substituição para o morador 1, para o habitante 1, vai ser 1 sobre G. Mais a minha taxa marginal de substituição para o habitante 2 vai ser 2 sobre G. E assim sucessivamente. 3 sobre G mais 4 sobre G. Tudo isso tem que ser igual a 2. O meu denominador é igual, então eu faço G. 1 mais 2 é 3, 3 mais 3 é 6, 6 mais 4 é 10. Então 10 sobre G tem que ser igual a 2. Logo, a minha quantidade ótima G tem que ser igual a 10 dividido por 2, que é 5. Então aqui eu já respondo a minha A. Eu descobri a quantidade ótima de G. Recapitulando o que eu fiz. Primeiro, eu acho a minha taxa marginal de substituição. Deixa eu consertar isso daqui. Taxa marginal de substituição, que é a derivada da utilidade em relação ao bem, sobre a derivada da utilidade em relação à quantidade que cada um consome do bem privado, que me deu o resultado de I sobre G.
E para mim achar a provisão ótima, eu faço o somatório das taxas marginais de substituições de cada indivíduo e igual ao custo marginal. O custo marginal é 2 e o somatório da taxa marginal de substituição, eu vou substituindo esse I, aliás, por cada um dos habitantes. Um sobre G, 2 sobre G, 3 sobre G, 4 sobre G. E em seguida é só calcular o resto. E aqui eu tenho o quanto cada um dos habitantes consome do bem privado. Eu sei que a renda de todos os habitantes é igual. A renda de todos é igual a 5. E ele vai consumir o quê? Ele vai consumir, 5 vai ser igual ao quê? O que ele consome do bem privado, mais o gasto dele para o bem público. E o gasto dele para o bem público é basicamente o custo do bem público, custo de G, sobre a quantidade dos habitantes, certo? Então, 5 vai ser igual a xi, que é a quantidade que ele consome do bem privado, mais a média, não sei se é a média, mais o custo total do bem dividido por a quantidade de pessoas que vão pagar, porque o custo se divide igualitariamente para cada um dos habitantes. O que é o meu custo de G? O custo de G é igual a 2G. Então, é 2G sobre 4, que é igual a G sobre 2. Mas eu sei a minha quantidade ótima de G. A minha quantidade ótima de G eu calculei que era 5. Então, aqui é 5 sobre 2. 5 sobre 2 é 2,5. Então, eu sei que cada um vai consumir o quê? A sua renda, menos o que ele vai gastar pela quantidade ótima do bem público. 5 menos 2,5 é 2,5. Então, cada um, visto que todos têm as rendas iguais, botei dólares aqui, cada um vai consumir 2,5 unidades monetárias, vai consumir 2,5 unidades monetárias do bem privado. E aqui a gente resolve também essa questão.